Capítulo 7. O Elixir da Longa Vida. Capítulo de evitar a mortalidade que se perpetua no mundo subterrâneo. O Livro dos Mortos. 1. O vitorioso Nebseni, escriba e desenhista dos templos do Egito Alto e Baixo, a quem se rende veneração, filho do escriba e artista Tena, diz: Savitam, consegui glória diante do duplo Deus Leão, o grande Deus. Abre-me, por conseguinte, a porta do divino Seb. Sinto o aroma da terra do excelso imortal que vive no submundo, e compareço diante da assembleia dos deuses que habitam com os seres do subterrâneo. Salve, guardião do sagrado umbral da cidade de Beta, ó Deus Neti, que em Amentet tens teus lares. Nutro-me, gozo da vida graças ao ar, e o imortal me conduz à potente embarcação de Gépera. Ao cair da tarde converso com os marinheiros. Entro, saio e vejo o ser que ali está. Ergo-o e digo o devido àquele cuja garganta fede por falta de ar. Tenho existência e sou livre após descansar na morte. Salve tu que trazes oferendas e oblações. Manifesta tua boca e faze com que se trace profundamente a lista dos sacrifícios. Assenta com firmeza em teu trono a justiça e a verdade. Faze com que os escritos sejam indeléveis e exalta os imortais diante de Osíris, Deus poderoso, príncipe eterno, que conta seus anos, que ouve os que se encontram nos estanques, que levanta seu ombro direito, que julga os príncipes celestiais e que manda Osíris diante dos magníficos reitores soberanos que ocupam o submundo. Capítulo esqueceu, página 92, o Livro dos Mortos. 2. Quando nós conseguimos glória diante do duplo Deus Leão, isto é, diante da lei, a lei nos abre a porta do divino Seb. 3. O divino Seb é Atman, o espírito universal da vida, diante do qual nos inclinamos reverentes. 28. 4. Então nos apresentamos, diante da assembleia dos deuses que habitam com os seres do subterrâneo. 5. Então damos graças ao ar, e o imortal nos conduz à potente embarcação de Gépera. 6. Gépera é a divindade criadora dos deuses, é o escaravelho sagrado, é Rainos, é a divindade. 7. Ao cair da tarde converso com os marinheiros. Entro, saio e vejo o ser que ali está. 8. Esse ser é o meu ser, meu Pai que está em segredo. 9. Com ele converso quando me aperfeiçoei. 10. Então tenho existência e sou livre. Depois de descansar na morte, porque adquiri o elixir da longa vida, depois de haver traçado uma profunda lista de sacrifícios. 11. O corpo da libertação não está sujeito nem às enfermidades, nem à morte. 12. O corpo da libertação está feito de carne e osso. Porém é carne que não vem de Adão. É carne do Cristo cósmico. 13. O corpo da libertação tem a semelhança do divino Rabi da Galileia. 14. O corpo da libertação é o corpo dos deuses. 15. Com este corpo nos sentamos no trono da justiça e da verdade, e assim ficamos exaltados como imortais em Osíris e Horus. 16. Osíris é o íntimo, príncipe eterno que conta seus anos, que ouve os que se encontram nos estanques, que levanta seu ombro direito, que julga os príncipes celestiais e que manda a Osíris, porque Osíris manda a Osíris, porque os deuses mandam aos deuses, diante dos magníficos reitores soberanos que ocupam o submundo. 17. Todo o segredo do elixir da longa vida se encontra no falo de Osíris. 9. 18. Até mesmo o corpo físico podemos conservar durante longos eons de tempo com o elixir da longa vida. 19. O mestre Mejnur viveu 7 vezes 7 séculos. 20. O mestre Zanoni conservou seu corpo físico durante milhares de anos. 21. O Conde Saint-Germain possui ainda o mesmo corpo físico com o qual se apresentou nas cortes da Europa durante os séculos 17 e 18. 22. Com os elixires branco e vermelho, entramos no reino do super-homem e nos convertemos em deuses onipotentes do universo. 30. Capítulo 8. Capítulo sobre dar ar no submundo. Diz Nu triunfador: sou o chacal dos chacais, e obtenho o ar da presença do Deus da luz, e o conduzo aos limites do firmamento e aos confins da terra, e às fronteiras dos extremos do voo da ave. Neben, assim seja concedido.
Ara estes jovens, seres divinos, capelis de O Livro dos Mortos. 2. O chacal dos chacais é o chefe dos arcontes do destino. É Anubis, o deus de cabeça de chacal. 3. Anubis leva os livros do karma no submundo. 4. O templo de Anubis é o templo dos senhores do karma. 5. Cada ser humano tem seu livro de negócios. 6. Aqueles que aprendem a manejar seu Ka, o corpo astral, podem visitar o templo do chacal dos chacais para consultar seu livro e fazer seus negócios. 7. Aquele que tem com o que pagar, paga e sai bem nos negócios. 8. Aquele que não tem com o que pagar, tem que pagar com dor. 9. Faze boas obras para que pagues tuas dívidas. 10. Também se podem solicitar créditos aos senhores do karma. 11. Todo crédito deve ser pago. 12. Quando o Logos do sistema solar me entregou a túnica e o manto de hierofante de mistérios maiores, disse-me: aqui te pago o que te devo, pelas práticas que haveis ensinado. 13. Aquele que quer luz deve dar luz, para que receba seu pagamento. 14. O chacal dos chacais conduz a luz por todos os limites do firmamento e chega até as fronteiras da ave Nebe, a enorme serpente, um dos 42 juízes de Maat no julgamento. 15. Esse grande juiz é o Logos do sistema solar. 16. Osíris é o íntimo, príncipe eterno que conta seus anos, que ouve os que se encontram nos estanques, que levanta seu ombro direito, que julga os príncipes celestiais e que manda a Osíris, porque Osíris manda a Osíris, porque os deuses mandam aos deuses, diante dos magníficos reitores soberanos que ocupam o submundo. 17. Todo o segredo do elixir da longa vida se encontra no falo de Osíris. 9. 18. Até mesmo o corpo físico podemos conservar durante longos eons de tempo com o elixir da longa vida. 19. O mestre Mejnur viveu 7 vezes 7 séculos. 20. O mestre Zanoni conservou seu corpo físico durante milhares de anos. 21. O conde Saint-Germain possui ainda o mesmo corpo físico com o qual se apresentou nas cortes da Europa durante os séculos 17 e 18. 22. Com os elixires branco e vermelho, entramos no reino do super-homem e nos convertemos em deuses onipotentes do universo. 30. Capítulo 8. Capítulo sobre Darar no submundo. Diz Nu triunfador: sou o chacal dos chacais e obtenho o ar da presença do Deus da luz e o conduzo aos limites do firmamento e aos confins da terra e às fronteiras dos extremos do voo da ave. Neben, assim seja concedido. Ara estes jovens, seres divinos, capelis de O Livro dos Mortos. 2. O chacal dos chacais é o chefe dos arcontes do destino. É Anubis, o deus de cabeça de chacal. 3. Anubis leva os livros do karma no submundo. 4. O templo de Anubis é o templo dos senhores do karma. 5. Cada ser humano tem seu livro de negócios. 6. Aqueles que aprendem a manejar seu Ka, o corpo astral, podem visitar o templo do chacal dos chacais para consultar seu livro e fazer seus negócios. 7. Aquele que tem com o que pagar, paga e sai bem nos negócios. 8. Aquele que não tem com o que pagar, tem que pagar com dor. 9. Faze boas obras para que pagues tuas dívidas. 10. Também se podem solicitar créditos aos senhores do karma. 11. Todo crédito deve ser pago. 12. Quando o Logos do sistema solar me entregou a túnica e o manto de hierofante de mistérios maiores, disse-me: aqui te pago o que te devo, pelas práticas que haveis ensinado. 13. Aquele que quer luz deve dar luz, para que receba seu pagamento. 14. O chacal dos chacais conduz a luz por todos os limites do firmamento e chega até as fronteiras da ave Nebe, a enorme serpente, um dos 42 juízes de Maat no julgamento. 15. Esse grande juiz é o Logos do sistema solar. Capítulo 10. O leão verde. O leão verde é o íntimo de cada um. 2. Este trabalho se realiza com vitriolo de Vênus. 3. Vitriolo.
4. Visita o interior em interam rectificatur invenias occultum lapidum. 5. Visita o interior da terra que, retificando, encontrarás a pedra oculta. 6. É necessário visitar o interior de nossa terra para encontrar nossa bendita pedra. 7. Esta pedra bendita é o sêmen. 8. Vitriolo. 9. Vidro líquido, flexível, maleável. Retificando este líquido, encontramos a tintura de ouro, o leão verde da alquimia, o íntimo. 10. O vitriolo tem duas cores, uma vermelha e outra branca. 11. A vermelha avermelha todas as coisas, e até tinge de vermelho os corpos brancos. 12. Essa é a cor da paixão. 13. A branca embranquece todas as coisas e embranquece os corpos vermelhos do abismo. 14. Quando estamos roubando o fogo do diabo, entramos pelas portas eróticas no mundo da paixão para roubar-lhe as taças da coluna espinhal. 15. Então os demônios tentadores nos atacam no submundo e nos toca travar grandes batalhas com eles para roubar-lhes as taças de nossa medula espinhal. 16. Cada taça roubada no submundo resplandece com brancura imaculada em sua vértebra correspondente da medula 35. 17. Assim é como o branco do vitriolo embranquece todos os corpos vermelhos. 18. Em busca dos leões vermelho e verde, nos toca descer ao abismo muitas vezes e ascender novamente. 19. A porta de entrada para o abismo é a paixão carnal. 20. O importante é dominar a besta para roubar o fogo do diabo. 21. Hermes Trismegisto, em sua tábua de esmeralda, diz. 22. Separar a terra do fogo. O sutil do espesso, suavemente, com grande indústria. Ele sobe da terra ao céu e em seguida volta a descer sobre a terra. E recolhe a força das coisas superiores e inferiores. 23. Assim terás todas as glórias do mundo. Por isso toda a obscuridade se afastará de ti. 24. É a força forte de toda força, porque vencerá toda coisa sutil e penetrará toda coisa sólida. Assim foi criado o mundo. Tábua de esmeralda. 25. Agrega-se ao vitriolo ar e água e purifica-se durante 1 mês. 26. Terminada a purificação, aparecerão as cores branca e vermelha. 27. Com isso queremos dizer que, depois de algum tempo praticando magia sexual, desperta o fogo do Kundalini. 28. O despertar deste fogo não oferece nenhum perigo, porque isto se realiza mediante a direção de um especialista do mundo invisível. 29. A tintura vermelha do vitriolo é o fogo. 30. Paracelso diz, trabalha com esta tintura em uma retorta, e verás sair dela sua negrura. 31. Esta retorta é a alquimia, são nossos órgãos sexuais. 32. Quando estivermos trabalhando com a tintura do leão verde, os tenebrosos do abismo nos assaltam, e por isso vemos sair da retorta a negrura. 33. Porém, destilando na retorta, ao final encontraremos um líquido branco. 34. Este líquido branco são todos os graus esotéricos de nossa coluna espinhal. 35. É preciso retificar incessantemente nossa tintura para obter o leão verde. 36. Este leão verde é o bálsamo natural de todos os planetas celestes e tem o poder de curar todas as enfermidades. 37. O leão verde é nosso anjo interno, nosso eu superior, nosso íntimo. Capítulo 11. Tinturas astrais. 1. Em nosso trabalho de transmutação metálica, temos que elaborar as tinturas astrais para trabalhar na grande obra. 2. 4 partes de água metálica, 2 partes de terra de sol vermelho, são a tintura mãe da alquimia. 3. Coloca-se tudo dentro de um recipiente, solidifica-se e desagrega-se 3 vezes. 4. Esta é a tintura mãe da alquimia, porque com esta tintura elaboramos todas as 7 tinturas da alquimia sexual. 5. A água metálica é o sêmen. A terra de sol vermelho são nossos órgãos sexuais. E o enxofre-sol é o Kundalini, que temos que despertar praticando magia sexual com a mulher. 6. Claro que é preciso solidificar 3 vezes, porque nós somos um trio de corpo, alma e espírito. 7. Com 1 onça de tintura de sol. Podemos tingir de sol 1000 onças. 8. Com 1 onça de tintura de mercúrio.
Podemos, além disso, tingir o corpo de mercúrio, etc. 9. Com a tintura lunar, podemos transmutar em metal perfeito o corpo vital. 10. Com a tintura de mercúrio, podemos transmutar em metal de perfeição nosso corpo búdico. 11. Com a tintura de Vênus, podemos transmutar em corpo de perfeição nosso veículo da vontade. 12. Com a tintura solar, podemos transmutar em metal perfeito nosso corpo astral ou Cristo cósmico. 13. Com a tintura de Saturno, podemos transmutar em metal perfeito nosso corpo mental, etc. 14. Com a tintura de Marte, transmutamos em metal de perfeição a alma-consciência de nosso corpo físico e damos a todos nossos metais a fortaleza do ferro. 15. Entretanto, a tintura de ouro nos unirá com o Uno, com a lei, com o Pai. 16. Nossos 7 corpos estão influenciados por 7 planetas. 17. Nossas 7 serpentes sintetizam toda a sabedoria dos 7 cosmocratores. 18. Cada um de nossos 7 corpos deve sintetizar toda a perfeição de cada um dos 7 cosmocratores. 19. Temos que trabalhar com nossa pedra bendita na retorta de nosso laboratório sexual, até obter a fênix dos filósofos. 20. Assim é como nós, depois de haver morrido, ressuscitamos como a ave fênix da filosofia. 21. Cada um de nós, no fundo, é uma estrela. E depois de haver trabalhado com as tinturas astrais até transmutar todos os nossos 7 corpos em veículos de perfeição, então regressamos ao seio do Pai. 22. Os 7 seres ordenadores, os 7 logos planetários de nosso sistema solar, na alvorada da vida, se expandiram como se expandem as chamas, e de sua expansão resultamos milhões de partículas divinas, evoluindo através do Mahamvantara. 23. Cada partícula divina deve realizar-se como mestre de transmutações metálicas e voltar ao Pai. 24. Toda centelha tem que regressar à chama de onde saiu, mas conservando sua individualidade. 25. O livro dos mortos diz. 26. Olhai, Deus de um rosto comigo está. Salve, ó 7 seres ordenadores, que sustentais a balança na noite do julgamento do Uchat, que decapitais e degolais, que com violência vos apoderais dos corações e rasgais os peitos, que perpetrais matanças no lago de fogo. Eu vos conheço e sei vossos nomes. Conhecei, por conseguinte, como eu sei vossos nomes. Em direção a vós avanço. Portanto, avançai em direção a mim, pois viveis em mim e viverei em vós. Dai-me vigor com o que tendes em vossas mãos, isto é, com o bastão de mando que vossas destras empunham. Ordenai vida para mim, com vossas frases, ano após ano. Concedei-me miríades de anos sobre meus anos de existência, multidões de meses sobre meus meses de existência, incontáveis dias sobre meus dias de existência, e noites inumeráveis sobre minhas noites de existência, e concedei-me que eu surja e resplandeça em minha estátua, e ar para meu nariz e poder às minhas pupilas, a fim de que vejam os seres divinos que moram no horizonte no dia da contagem justa dos pecados e da maldade. Do capítulo LXX8, capítulo sobre surgir de dia, Pagante 33, o livro dos mortos. 27. O Deus de um rosto que em nós está é o íntimo. 28. Os 7 ordenadores sustentam a balança do julgamento e decapitam e degolam os alquimistas para realizá-los como mestres de transmutações metálicas. 29. Cada vez que uma de nossas 7 serpentes sobe das vértebras do pescoço à cabeça, passamos pelo simbólico degolamento de João Batista. 30. Os 7 gênios planetários apoderam-se dos corações e rasgam os peitos para libertar as almas do submundo e levá-las em direção ao lugar da luz. 31. Os 7 logos perpetram matanças no lago de fogo. 32. É preciso morrer para viver. É preciso morrer para o mundo para viver para o Pai. E no magistério do fogo devemos morrer e ressuscitar como a ave. Fênix da alquimia sexual. 33. Deuses imortais nos dão vigor com o bastão de mando que empunham em sua destra. 34. Este bastão é nossa coluna espinal, nossa cana de bambu de 7 nós, por onde sobem as 7 cobras ardentes. 35. Com os elixires vermelho e branco adquirimos o elixir da longa vida.
E embora estejamos encarnados em nossa estátua, isto é, em nosso corpo físico, abrem-se os mundos internos e podemos ver esses jovens seres divinos que moram no horizonte e que levam os livros de contas do mundo. 36 Com as tinturas astrais, voltamos ao seio do Pai e a ouvir palavras inefáveis. 37 Todo o poder se encontra encerrado na sabedoria da serpente. 38 Ó livro dos mortos, diz o seguinte. 39 Sou a serpente Sata, dilatada em anos. Faleço e nasço todos os dias. Sou a serpente Sata que mora nos confins da terra. Morro e renasço. E me renovo e chego à juventude todos os dias. Capeburis 3. Capítulo de metamorfosear-se na serpente Sata, o livro dos mortos. 40 A tintura lunar é de cor violácea. A tintura de Mercúrio é amarela. A tintura de Vênus é anil. A tintura solar azul intenso e dourado. A tintura de Marte é vermelha. A tintura de Júpiter é azul e púrpura. A tintura de Saturno é verde, cinza e negra. 47 Ao alquimista. Tem que elaborar as 7 tinturas para transmutar todos os seus metais. Capítulo 12 Os 2 testemunhos. Darei as minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de sacos. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser causar dano, sai fogo da boca delas e devora seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, é necessário que ele assim seja morto. Estes têm poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda praga quantas vezes quiserem. Verso 3. Verse 6, Chapter 2, Apocalypse. As 2 testemunhas do Apocalipse são nossos, 2 cordões ganglionares por onde sobe o sêmen até o cálice de nossa cabeça. 3. Quando nós retiramos o membro viril da vagina sem derramar o sêmen, então este sobe por seus 2 cordões ganglionares até o cálice, o cérebro. 4. Estes 2 cordões ganglionares são chamados no Oriente de Idá e Pingalá. 5. Idá é o cordão ganglionar da direita. Pingalá é o cordão ganglionar da esquerda. 6. Por entre estes 2 canais nervosos sobe o sêmen até a cabeça quando refreamos o impulso animal. 7. Estes são as 2 testemunhas, as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Deus da terra. 8. Estes são os 2 Uraéus, do sul e do norte, que brilham na fronte. 9. Por isso os reis antigos tinham 2 sonoras na cabeça, e sobre o entrecenho a serpente sagrada. 10. Os átomos solares de nosso sistema seminal sobem pelo canal ganglionar da direita. 11. Os átomos lunares de nosso sistema seminal sobem pelo canal ganglionar da esquerda. 12. O cordão ganglionar da direita está relacionado com a fossa nasal direita. 13. O cordão ganglionar da esquerda está relacionado com a fossa nasal esquerda. 14. Quando os átomos solares e lunares de nosso sistema seminal fazem contato perto do Triveni, no chakra Muladhara, situado sobre o cóccix, então desperta o Kundalini e entra pelo orifício inferior da medula espinal. 15. A ascensão do Kundalini depende dos méritos do coração. 16. Os átomos solares e lunares de nosso sistema seminal fazem contato com o osso coccígeo quando aprendemos a nos retirar da mulher sem derramar o sêmen. 17. Nos templos da Lemúria, homens e mulheres entravam em contato sexual para reproduzir a espécie, mas ninguém derramava o sêmen. 18. Hierarquias divinas só utilizavam um espermatozoide para fecundar a matriz, e um espermatozoide facilmente escapa dos vasos hormonais. 19. Não há necessidade de fornicar para reproduzir a espécie. 20. A ejaculação seminal é propriedade exclusiva da espécie animal, mas não da espécie humana. 21. O ser humano deve fazer subir seu sêmen pelos 2 cordões ganglionares até o cálice, o cérebro. 22. Os magos negros foram os que ensinaram ao homem a ejacular o sêmen, como os animais. 23. Com a traição dos mistérios de Vulcano, os magos negros do polo contrário desse santuário ensinaram ao homem magia sexual negra. 24. Os mistérios do sexo são do santuário de Vulcano.
25. Mas quando os guardiões desse santuário se deixaram seduzir pelos irmãos da sombra, então cometeram o crime de trair os mistérios. 26. Os magos negros ejaculam o sêmen durante os atos de magia sexual negativa. 27. Então a cobra desce em direção aos infernos do homem, e o ser humano se converte em um demônio perverso. 28. A cauda com que se representa Satã é o Kundalini dos magos negros, dirigido para baixo, em direção aos infernos do homem. 29. Quando a cobra sobe, representa a serpente de bronze que curava os israelitas no deserto. 30. Quando a cobra desce, é a cauda de Satã, é a serpente tentadora do Éden. A horrível serpente Piton de 7 cabeças que Apolo, irritado, feriu com seus dardos. 31. A cobra da fornicação está amaldiçoada. 32. Ei, Jeová, Deus disse à serpente: porquanto isto fizeste, maldita serás entre todas as bestas e entre todos os animais do campo. Sobre teu peito andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. Versículo 14, capítulo 3, Gênesis. 33. Nós devemos rejeitar a serpente tentadora do Éden e não derramar o sêmen. 34. No diz: ó serpente, sou a chama que resplandece no iniciador de centenas de milhares de anos. E o estandarte do deus Tampu, ou como outros dizem, a insígnia de plantas e flores jovens. Afasta-te de mim, pois sou o Maftete divino. Capgl, capítulo sobre proibir que as serpentes façam presa em Osíris Nu, no mundo subterrâneo, o livro dos mortos. 35. Nós devemos rejeitar a serpente tentadora do Éden e não derramar o sêmen. 36. O vitorioso Osíris, Ani, diz: sou o grande filho do grande. Sou o fogo, filho do fogo, a quem foi entregue a cabeça depois de degolada. Não se arrebatou a cabeça a Osíris, assim pois, não se arrebate a de Osíris Ani. Uni-me a mim mesmo, fiz-me total e completo. Renovei minha juventude, sou Osíris, Senhor da eternidade. Capeliquiselis, capítulo de não permitir que se decapite um homem no mundo subterrâneo. O livro dos mortos. 37. A centelha que dentro de nós mora é filha da chama. É o grande filho do grande. 38. A este Osíris do mestre entrega-se a cabeça depois de degolado. 39. Quando a serpente sagrada passa das vértebras do pescoço à cabeça, passamos pelo degolamento de João Batista. 40. Ninguém pode cortar a cabeça do íntimo, mas devemos evitar cair no abismo. 41. Nós nos fazemos completos e nos tornamos donos da eternidade, cheios de eterna juventude, quando levantamos nosso Kundalini sobre a vara, tal como fez Moisés no deserto. 42. Devemos transformar-nos no divino crocodilo. 43. No? O vitorioso chanceler-chefe diz: sou o crocodilo divino que reina com terror. Sou o divino crocodilo e capturo minhas presas como uma besta rapace. Sou o grande e poderoso peixe da cidade de Quemur. Sou o Senhor a quem se reverencia e diante de quem se prostram na cidade de Segem. Capítulo Seiva, capítulo sobre como transformar-se em crocodilo. O livro dos mortos. 44. Este divino crocodilo é o íntimo. 45. Este é o divino crocodilo que captura suas presas como uma besta rapaz. 46. Estas presas são os extratos anímicos de todos os seus veículos que o íntimo assimila para realizar-se como mestre do Mahamvantara. 47. Ele é o grande e poderoso peixe que sai das águas da vida para realizar o universo interior. 48. Ele é o Senhor a quem reverenciamos e que vive dentro de nós mesmos. 49. Nu, vitorioso superintendente do palácio, chanceler-chefe, diz: salve, serpente Herek, não te aproximes. Contempla Sebi Shukenra e quebrantarás os ossos do gato impuro. Capítulo 29. Capítulo sobre como rejeitar serpentes. O livro dos mortos. 50. A serpente Herek é a serpente da fornicação, que treme diante do Deus vivo e que quer os ossos do gato impuro, porque o afunda no abismo do desespero. 51. Eu sou o crocodilo sagrado Seveken.
Eu sou a chama de 3 pavios, e meus pavios são imortais. Eu entro na região de Sequem, eu entro na região das chamas, que derrotaram meus adversários. O livro dos mortos. 52. O crocodilo sagrado Sevekin é o íntimo. 53. O íntimo é a chama dos 3 pavios. 54. Estes 3 pavios são a alma divina, a alma humana e a mente Cristo. 55. Nós entramos no Nirvana quando derrotamos nossos adversários. Quando vencemos a serpente, tentadora do Éden, quando derrotamos os 4 corpos de pecado. 56. Não se deve derramar nem uma única gota de sêmen. 57. Deve-se fazer subir nossa energia seminal pelos 2 cordões ganglionares até o cérebro, para fazer subir a serpente sagrada do Kundalini ao longo da medula espinal, através das 33 vértebras medulares. 58. Em cada uma das 33 vértebras existem poderes terríveis. 59. Conforme vamos entrando em cada uma das 33 câmaras santas, vamos aprendendo a sabedoria divina. 60. Estes são os 7 pães oferecidos a Horus. 61. Devemos comer destes 7 pães. 62. Não comamos imundície, não comamos nada abominável. 63. O imundo, o abominável, chama-se fornicação, adultério, teosofismos, rudsacrucismos, espiritismo, ferrierismo, roxismo, política, ódios, egoísmos, apetites, invejas, etc. 64. Tudo isso é comida abominável, tudo isso é imundície. 65. Comamos dos 7 pães, alimentemo-nos com esta sabedoria divina. 66. Devemos fazer subir nossa energia seminal por entre as 2 testemunhas. 67. Estas são as 2 oliveiras do templo. 68. Estes são os 2 candeeiros que estão diante do Deus da terra. Capítulo 13. O caos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e separou as águas das águas. E fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. E chamou Deus a parte seca terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículos 1 ao 10, capítulo 1, Gênesis. 2. Se o homem quiser criar seus corpos de libertação para realizar-se como um mestre do Mahamvantara, tem que fazer o mesmo que fez Deus fecundando o caos de seu sistema seminal, para que dali surja o universo interior. 3. O caos é o sêmen, e se queremos criar como deuses, temos que fecundar o caos com o fogo vivificador, para que dali surjam nossos corpos de perfeição, com os quais nos realizamos como mestres do Mahamvantara. 4. O caos é a mistura de água e fogo. 5. O caos é o viveiro do cosmos. 6. A água do caos é o habitáculo do fogo. 7. A terra se reduzirá à água, e a água é o habitáculo do fogo. 8. Nosso corpo material, ou seja, nossa terra individual, reduz-se à água do sêmen. E se nós fecundarmos esse caos do sêmen com o fogo do espírito, surge dali a criança de ouro da alquimia sexual. O eu Cristo que sobe ao Pai e que nos faz reis e sacerdotes do universo. 9. O Gênesis é um livro de alquimia. 10. Se nós queremos criar nosso universo interior, temos que fazer o mesmo que Deus fez quando criou o universo. 11. É preciso separar as águas das águas, colocando o material e grosseiro nas profundezas do abismo interior e elevar nossa força crística, sublimando nossa energia seminal para colocá-la acima, em nosso céu divino, onde resplandece a glória do íntimo. 12. Este é um trabalho de alquimia sexual.
13. Por isso diz Hermes Trismegisto: separarás a terra do fogo, o sutil do espesso suavemente, com grande habilidade. Ele sobe da terra ao céu, e em seguida volta a descer à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Tábua de esmeralda. 14. Este é nosso bendito trabalho da grande obra. 15. Temos que trabalhar sobre nosso caos para separar as trevas da luz, e dar às trevas a residência do abismo, e à luz a residência do nosso Deus. 16. Temos que fazer o Gênesis em nós mesmos. 17. Diz Hermes Trismegisto: o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma só coisa. Tábua de esmeralda. 18. O caos do universo reside agora mesmo em nosso sistema seminal, e se Deus, para criar o universo, teve que fecundar as águas do caos, cabe a nós fazer o mesmo, fecundando as águas do nosso caos, ou seja, o sêmen com o fogo do Kundalini, para fazer surgir nosso universo interior e nos convertermos em deuses inefáveis. Isto se chama alquimia sexual. 19. As águas supracelestiais do caos são puro sêmen, e desse sêmen foi que saiu o universo. 20. Essas águas supracelestiais do Gênesis são uma substância muito pura, flexível e inflamada, mas que jamais se consome. 21. Este é o paraíso, onde Adão vivia desde a queda. 22. Fecundemos o caos, sêmen, separemos as águas das águas, colocando o material e o grosseiro no abismo, e o divinal e sublime em nosso firmamento interior, para que nos convertamos em deuses do universo. 23. Agora nosso sistema seminal, ou seja, nossa terra, está toda desordenada e vazia, e as trevas estão agora sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus move-se sobre a face de nossas águas seminais. 24. Façamos a luz, irmãos. Façamo-la arrancando a luz das trevas por meio da magia sexual. 25. A luz é boa, separemo-la das trevas. 26. Separemos as águas das águas, ou seja, a luz das trevas, e reunamos as águas tenebrosas no abismo, para descobrir a terra seca, um rico universo interior, corpos de perfeição, e realizarmos-nos como mestres desse Éden interno e delicado, onde brilham as luzes do céu, e de onde sai toda criatura vivente. 27. Realizemos o Gênesis em nós mesmos, por meio da alquimia sexual. 28. O Gênesis é um tratado de alquimia sexual. 29. Tal como é acima, é abaixo. 30. O caos do macrocosmo está também no microcosmo. 31. As águas do caos estão em nossas glândulas sexuais. 32. Essas águas são o sêmen. 33. Se Deus teve que fecundar as águas para criar o universo, a nós cabe fazer o mesmo. 34. Essas águas são o sêmen de nossos órgãos sexuais. 35. Assim, pois, já demos com a chave do movimento perpétuo. 36. E quando formos deuses fecundando o sêmen com o fogo, faremos surgir universos majestosos, dentro das terríveis profundidades de nossa consciência superlativa. 37. Quando os discípulos e mestres querem ingressar em uma nova iniciação, tem que solicitar entrada ao próprio Logos do sistema solar. 38. Porém, quando o mestre já se liberta dos 4 corpos do pecado, então já não necessita pedir entrada, porque entrou no mundo dos deuses e é também um deus. 39. O mestre que chegou a essas alturas sabe que entrar em uma iniciação mais elevada significa fecundar seu caos para fazer novas criações internas, o que significa novas responsabilidades diante das leis kármicas. 40. Os mestres estamos fecundando nosso caos incessantemente para criar universos internos cada vez mais grandiosos, cada vez mais perfeitos. 41. Quanto mais grandiosos forem esses universos internos, tanto maior responsabilidade kármica têm seus criadores. 42. Por isso é que os Budas já não precisam solicitar ao Logos entrada em novas iniciações. 43. Os Budas já têm idade suficiente para compreender a solene responsabilidade de toda a criação interior. 44. O Logos, que já é capaz de criar um sistema solar e cristalizá-lo com os tatuás,
possui uma gravíssima responsabilidade kármica, imensamente mais grave que a dos Arãs. 45. Um logos cria fecundando o seu próprio caos seminal sexual. 46. Assim, fecundando o nosso caos, nos convertemos em deuses inefáveis, em logos solares, em logos constelares, etc. 47. O Gênesis encerra, portanto, a chave do movimento contínuo. 48. O Gênesis é um livro de atualidades palpitantes. 49. O Gênesis é um tratado de alquimia sexual. 50. Já encontramos, portanto, a chave do movimento perpétuo, o elixir da longa vida e a pedra filosofal. 51. Agora devemos entrar no mundo dos deuses. 52. A necessidade de entrar no reino do super-homem. 53. Necessitamos nos converter em hierarcas do fogo. Capítulo 14. Os tátuas da natureza. Um tátua é a vibração do éter. 2. Os tátuas são a alma dos elementos. 3. Os tátuas são os próprios elementos em si mesmos. 4. Quando um logos fecunda o seu caos, os tátuas entram em ação. 5. Os elementos terra, água, ar e fogo existem em todos os planos da consciência cósmica. 6. Esses elementos nos mundos internos são chamados de tátuas. 7. A alquimia fundamenta-se no caos e nos tátuas. 8. Akash é o princípio do éter. 9. Vayu é o princípio do ar. 10. Tejas é o princípio do fogo. 11. Apas é o princípio da água. 12. Prithvi é o princípio da terra. 13. Os tátuas Anupadaka e Aditatua são totalmente espirituais. 14. No mundo físico, os tátuas Vayu, Tejas, Prithvi, Apas e Akash são conhecidos simplesmente como elementos da natureza. 15. O horário tatuico mais exato é o da natureza. 16. Dias de ventos e furacões estão influenciados por Vayu. 17. Quando há calor intenso e muito sol, está vibrando o Tatua Tejas. 18. Dias de muita chuva são de Apas. 19. Dias primaveris cheios de beleza são de Prithvi. 20. Horas cheias de tédio e monotonia são de Akash. 21. Os tatuás vivem incessantes transmutações alquímicas. 22. A alquimia fundamenta-se no caos e nos tatuás. 23. Um mestre das transmutações metálicas é também um mestre dos tatuás. 24. O que é o raio? 25. O raio é terra transmutada. 26. O raio é Prithvi transmutado em Tejas. 27. A terra se transmuta em água, a água em ar e o ar em fogo. 28. Prithvi transmuta-se em Apas. Apas evapora-se em Vayu e Vayu transforma-se em Tejas. 29. Todas essas transmutações tátvicas fundamentam-se no caos, isto é, no sêmen da natureza, na substância crística do logos solar. 30. As transmutações tátvicas são a causa causorum das transmutações dos elementos da natureza. 31. Se a terra se reduz à água, é porque Prithvi reduziu-se a Apas, e isso é transmutação tátvica. 32. Se a água converte-se em ar e o ar em fogo, é porque Apas transmutou-se em Tejas. 33. Assim, a alma dos elementos vive em incessantes transmutações alquímicas, e por isso vemos a terra reduzindo-se em água, a água em ar e o ar em fogo. 34. Todas essas transmutações dos elementos da natureza verificam-se não somente externamente, mas também em todos os planos da consciência cósmica. 35. Não somente no planeta Terra, mas também no planeta Homem. 36. As transmutações tátvicas são alquimia sexual. 37. No planeta Homem vemos Prithvi reduzir-se à água do sêmen e vemos esse caos seminal transmutar-se em sutilíssimos vapores. E esses vapores de Vayu transmutarem-se finalmente em Tejas, isto é, em fogo. 38. A doutrina dos tátuas é transcendental, porque nela se encerram as chaves supremas da magia sexual. 39. A terra converte-se em água quando a água, pelos movimentos calóricos do interior da terra, penetra por seus condutos em forma de sutilíssimos vapores. 40. Então a terra, como é da natureza do sal, reduz-se à água, e essa água, mediante o calor, evapora-se até converter-se em ar,
e depois de certo tempo de digestão, transforma-se em raios e trovões, isto é, em fogo. 41. Assim é como Prithvi, terra, converte-se em Apas, água. 42. Assim é como Apas transforma-se em Vayu, ar. 43. Assim é como Vayu transmuta-se em Tejas, fogo. Watikhat. Todas essas transmutações tátuicas realizam-se mediante o caos, sêmen crístico. 45. Todas essas transmutações tátuicas são alquimia sexual. 46. Todas essas transmutações tátuicas verificam-se dentro do nosso laboratório orgânico quando estamos praticando magia sexual. 47. Nossa terra, isto é, nosso organismo humano, reduz-se à água, ou seja, ao sêmen, durante nossa excitação sexual. 48. O membro viril em estado de ereção faz aumentar o sêmen nos vasos de nossas glândulas sexuais. 49. Assim é como o calor do sexo atua transmutando nossa terra individual em água pura, isto é, em sêmen crístico. 50. Ao refrear o impulso sexual, essa água, sêmen, transmuta-se nos sutilíssimos vapores seminais que ascendem por nossos 2 cordões ganglionares até o cálice do cérebro. 51. Depois de certo tempo de digestão, as correntes solares e lunares de nossos vapores seminais fazem contato perto do Triveni, sobre o osso sacro, para que brote o fogo sagrado do Kundalini. 52. Assim é como Prithvi transmuta-se em Apas. 53. Assim é como Apas transmuta-se em Vayu. 54. Assim é como Vayu transmuta-se em Tejas. 55. Assim é como nos tornamos mestres dos tatuás. 56. Quando um logos fecunda o seu caos, produz uma série de transmutações tátuicas que vêm a cristalizar-se finalmente nos elementos físicos da natureza. 57. Assim é como os logos podem criar sistemas solares, povoados de toda classe de seres. 58. Nós também, durante nossos transes de magia sexual, fecundamos nosso caos com o fogo sagrado do Kundalini, cujo resultado é uma série de transmutações tátuicas dentro do nosso próprio laboratório orgânico, até realizar o Rei Sol, o mestre das transmutações metálicas, dentro das profundezas vivas de nossa consciência interior. Capítulo 15. Forrat Divino. 1. Os astros invisíveis que palpitam entre as profundezas do infinito são chamas inefáveis. 2. Nós somos centelhas desprendidas dessas chamas eternas. 3. Antes que a centelha se desprenda da chama, ela é a própria chama. 4. Nós fomos essas chamas. 5. Nós fomos esses logos inefáveis que, na alvorada da vida, fecundamos o caos com nosso fogo sagrado, para que brotasse dentre as águas da vida o viveiro do cosmos. 6. As águas supracelestes são puro sêmen. 7. Essas águas estão encerradas em nossas glândulas sexuais. 8. O ar e o fogo dessas águas são o Éden inefável que reside dentro de nós mesmos, nas profundezas de nossa consciência. 9. A Bíblia, no Gênesis, capítulo 1, fala-nos dessas águas. 10. Daniel 3:6 e os Salmos 104:3 falam-nos dessas águas supracelestes do caos universal. 11. Esse caos é o nosso próprio sêmen crístico. 12. Esse vidro líquido, flexível e maleável, é uma substância inflamada, porém não consumida, que constitui a morada dos anjos, serafins, tronos, virtudes, potestades, etc. 13. Essa substância crística é o caos de onde brota a vida. 14. Esse é o Cristo em substância, o Cristo líquido, que reside dentro de nossas glândulas sexuais. 15. As águas supracelestes estão compenetradas com o ar supraceleste e pelo fogo divino onde vivem os deuses do infinito inalterável. 16. Se derramamos essas águas durante o transe sexual, derramamos também o ar supraceleste e o fogo divino que vive dentro dessas águas. 17. Assim é como afundamos em nossos próprios infernos atômicos e em mundos de trevas, onde não se ouve senão o choro e o ranger de dentes. 18. O fogo e o ar são elementos superiores. 19. O fogo, em sua absoluta simplicidade, é o sumo de todas as perfeições.
20. O ar, por ser menos puro, não consegue penetrá-lo profundamente, nem fundir-se com ele, exceto quando foi depurado de forma absoluta. 21. O fogo elemental está concentrado nas luminárias do céu. 22. Estas luzes são os astros inefáveis, os logos planetários que nos enviam seus raios para nos ajudar em nossa evolução cósmica. 23. O fogo purifica todas as coisas, transmutando-as em perfeições inefáveis. 24. O fogo atua no centro de cada planeta e no coração de toda a vida. 25. O fogo tem sua morada na água, e se derramamos essas águas, derramamos também o fogo e ficamos nas trevas. 26. O movimento sexual provoca a emoção. A emoção coloca em movimento a respiração, o ar, e o ar insufla a vida sobre o fogo quando os átomos solares e lunares fazem contato no cóccix. 27. Assim desperta o Kundalini e chegamos à fusão com o íntimo. 28. O fogo não pode suportar a água bruta. Ele precisa transmutá-la em vapores sutilíssimos por meio do calor. E 29. Quando esses vapores se transformam em correntes solares e lunares, então a água já está suficientemente transmutada e purificada para fundir-se eternamente com o fogo do Kundalini. 30. Este trabalho é alquimia sexual. 31. O fogo purifica o ar purifica a água, e a água purifica a terra, com o movimento contínuo do fogo. 32. Assim é como os elementos vão se purificando uns aos outros. 33. A água do sêmen atua sobre o fogo, recluindo-o dentro de nossos órgãos sexuais, para depois elevá-lo por nossa coluna espinhal. 34. O fogo trabalha sobre nossos 4 corpos de pecado, para elevá-los ao seu próprio grau de perfeição. 30. Por meio do fogo, extraímos de nossos 4 corpos de pecado o óleo puro do Espírito. 36. Esse óleo se acende, despojado de suas impurezas, e arde como chama inefável. 37. Assim atua sobre o planeta homem, removendo a desigualdade dos elementos e levando todos à perfeição para convertê-los em fogo vivo. 38. Assim o fogo purifica os elementos antes de assimilá-los de forma total. 39. Na natureza vemos a terra reduzir-se à água, a água transmutar-se em ar, em nuvens e, por fim, em fogo, em trovões, raios e centelhas. 40. Esse fogo do céu provoca chuvas e a chuva vivifica o interior das sementes para que brote a vida. 41. Essas aspersões reiteradas trabalham sobre as sementes da terra, onde está encerrado o fogo da vida pujante e ativa. 42. A água do céu atuando sobre as sementes para fazer brotar o fogo da vida é por alquimia sexual. 43. O fogo do Kundalini, atuando sobre nossas sementes seminais, faz brotar da vida interior um universo atômico interno, cheio de perfeições inefáveis. 44. Assim é como o planeta homem, limpo de suas escórias, se consubstancializa com o fogo do Espírito e se converte em chama eterna. 45. O velho fênix, em seu ninho de águia rebelde, nutre-se com o fogo sagrado, e suas crias lhe arrancam os olhos, o que produz a brancura imaculada do Espírito inefável, que resplandece nos cantos do universo. 46. Assim transmutamos todos os nossos metais no ouro puro do Espírito. 47. Este é o grande arcano. 48. Todos aqueles iniciados que antes de mim quiseram divulgar o grande arcano morreram. 49. Na Idade Média, aqueles iniciados que tentavam divulgar o grande arcano eram mortos, seja pelas camisas de Nessus, pelos ramalhetes perfumados, pelo punhal ou pelo cadafalso. 50. No Antigo Egito dos faraós, aqueles que tentavam divulgar o grande arcano eram condenados à morte. 51. Cortavam suas cabeças, arrancavam seus corações e suas cinzas eram lançadas aos 4 ventos. 52. Só houve um homem na vida que pôde divulgar o grande arcano e não morreu. 53. Esse homem sou eu, Aun Weor. Capítulo 16. Os 7 dias da criação. Entremos agora no espagirismo alquimista.
2. Espagiria ou medicina espagírica procede do grego span, extrair, e agires, reunião. 3. Isto é, extrair e reunir. 4. Todos os grandes arcanos da medicina oculta se encontram no Éden, e o Éden é o próprio sexo. 5. Em todos os vegetais existe o caos, e dentro do caos estão os tátuas. 6. O caos de todo vegetal é o sêmen. 7. O mesmo acontece com a planta homem. 8. O caos do homem reside em suas glândulas sexuais. 9. Quando fecundamos o caos, transmutamos tátuas. 10. A substância crística do logos solar é o sêmen caótico, sobre o qual se fundamentam todas as faculdades do homem. 11. Quando o sêmen dos vegetais entra em atividade, então eles se tornam belos, florescem e se enchem de frutos. 12. Porém, quando o sêmen vegetal enfraquece ou seca, então as plantas se enchem de tristeza, definham e morrem. 13. O mesmo sucede com o homem. Quando transmuta sua energia seminal, enche-se de beleza, vida e alegria. Mas quando gasta seu sêmen em paixões animais, então se enche de trevas e morte. 14. Os espagiristas esmagavam as plantas para extrair-lhes o suco. 15. Depois depositavam esse suco em um recipiente bem fechado e o colocavam em um lugar fresco até alcançar uma fermentação completa. 16. Terminada a fermentação, colocavam o recipiente em um pequeno forno para que o álcool pudesse acender. 17. É preciso cozinhar, cozinhar e recozinhar sem jamais se cansar. 18. O álcool se eleva em forma de estrias e é necessário aquecer e destilar 7 vezes. 19. Na 7ª destilação, e toda a mucosidade ou fleuma já desapareceu completamente. 20. Em cada destilação, a fleuma se separa do álcool. 21. Na 7ª destilação, o álcool está puro e é puro vinho de luz. 22. A extração do álcool ou essência pura dos vegetais é obtida esmagando uma grande quantidade de plantas, recolhendo seus sucos para fermentá-los e depois destilá-los 7 vezes. 23. O importante é separar o espírito da fleuma ou mucosidade. 24. Entretanto, a fleuma também deve ser destilada por métodos alquímicos, porque é uma substância que possui virtudes notáveis. 25. O tártaro fica aderido ao barril, é o sal dos vegetais, que pode ser extraído sabiamente para sábios usos medicinais. 26. Este sal possui 2 aspectos, o sal fixo e o sal volátil. 27. O preciosíssimo arcano que devemos extrair das plantas, segundo a doutrina espagirista, é a substância crística, o logos imortal, que dorme recolhido nas profundezas do templo. 28. Aqui se combinam ritmo, planeta, zodíaco e tatuás. 29. Agora bem, devemos advertir os estudantes gnósticos de que, quando os espagiristas medievais falavam de plantas, não se referiam aos vegetais, mas sim à planta-homem. 30. Todo esse espagirismo de Felipe Teofrasto, Bombasto de Hohenheim, Aureolo Paracelso, e de seus discípulos é absolutamente sexual. 31. É preciso reunir nosso sêmen cristônico para extrair dele o fogo. 32. Por meio da castidade, recolhemos todos os nossos sucos sexuais, acumulando-os em um lugar fresco. 33. Esse lugar são nossas glândulas sexuais. 34. É preciso destilar praticando magia sexual intensamente com a mulher. 35. Assim é como as estrias se evaporam em cada destilação e obtemos o rei coroado com a diadema vermelha, o rei sol, o mago triunfador da serpente. 36. O sal do sêmen é fixo e volátil. 37. O sal volátil do varão é transplantado para a laringe da mulher, e o sal volátil da mulher é transplantado para a laringe do varão. 38. Assim é como preparamos nossa laringe para pronunciar o verbo de ouro. 39. Durante as práticas de magia sexual, o biorritmo glandular está em toda a sua euforia. 40. Os 7 planetas do Sistema Solar estão intimamente relacionados com as 7 serpentes. 41. Dentro do útero do zodíaco, nos desenvolvemos com a alquimia sexual. 42.
A transmutação sexual provoca transmutações tátuicas, porque os tátuas estão dentro do sêmen. 43. Com cada destilação alquimista, fazemos subir a serpente. 44. Na sétima destilação, temos as 7 serpentes sobre a vara da coluna espinal. 45. O planeta que nos dirige é o astro-pai. 46. Assim, o espagirismo dos gnósticos é simplesmente alquimia sexual. 47. Aos gnósticos, a única coisa que nos interessa é fazer subir nossas 7 serpentes. 48. No passado, quando éramos elementais, vegetais, nossas 7 serpentes estavam sobre a vara. 49. Quando caímos, essas 7 serpentes desceram da coluna espinal e ficaram encerradas no chakra muladhara do osso coxígeo. 50. O normal, o natural, é ter as 7 serpentes sobre a vara. 51. O antinatural, o anormal, o absurdo, é ter as 7 serpentes caídas e encerradas no chakra muladhara. 52. Assim, pois, nós gnósticos queremos ser homens normais, super-homens, seres supra-humanos, e por isso trabalhamos na alquimia sexual para fecundar nosso caos e nos converter em deuses. 53. As 7 serpentes são as destilações do espagirismo. 54. As 7 serpentes são os 7 dias da criação. 55. As 7 serpentes são as 7 grandes iniciações dos mistérios maiores. 56. Em 7 dias, ou seja, em 7 grandes iniciações dos mistérios maiores, criamos nosso universo interior quando fecundamos nosso caos sexual, praticando magia sexual intensamente com a mulher. 57. Levantadas as 7 serpentes sobre a vara, voltamos a ser seres normais, como éramos antes da queda. 58. As enormes multidões de seres supra-humanos se alegram quando um homem deixa de ser anormal e levanta suas 7 serpentes sobre a vara. 59. A Bíblia, que é um livro sagrado dos gnósticos, nos fala das 7 destilações quando descreve os jovens hebreus, ilesos na fornalha de fogo ardente. 60. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. 61. E o rei Nabucodonosor mandou reunir os grandes, os assistentes, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os presidentes e todos os governadores das províncias, para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E nós foram então reunidos os grandes, os assistentes, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os presidentes e todos os governadores das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E ficaram de pé diante da estátua levantada pelo rei Nabucodonosor. 63. E o arauto proclamava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. 64. Ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, do tamborim, da harpa, do saltério, da gaita e de todo instrumento musical, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. 65. E qualquer um que não se prostrar e adorar será lançado imediatamente dentro de uma fornalha de fogo ardente. 66. Por isso, ao ouvirem todos os povos o som da trombeta, da flauta, do tamborim, da harpa, do saltério, da gaita e de todo instrumento musical, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. 67. Então, naquele mesmo momento, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. E 8. Falando ao rei Nabucodonosor, disseram: ó rei, vive eternamente. 69. Tu, ó rei, decretaste que todo homem, ao ouvir o som da trombeta, da flauta, do tamborim, da harpa, do saltério, da gaita e de todo instrumento musical, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. 70. E aquele que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. 71. A uns homens judeus, aos quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não te obedecem, não adoram teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste.
72. Então Nabucodonosor, cheio de ira e furor, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Imediatamente estes homens foram trazidos diante do rei. 3. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não honrais o meu Deus, nem adorais a estátua de ouro que levantei. 74. Agora, pois, estáis prontos para, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, do tamborim, da harpa, do saltério, da gaita e de todo instrumento musical, vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, porque se não a adorardes, sereis lançados imediatamente no meio de uma fornalha de fogo ardente. E que Deus será esse que vos livrará das minhas mãos? 75. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre este assunto. 76. Eis que o nosso Deus, a quem honramos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei, ele nos livrará. E se não, fica sabendo, ó rei, que não adoraremos teus deuses, nem honraremos a estátua que levantaste. 78. Então Nabucodonosor ficou cheio de ira, e a expressão do seu rosto mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. 79. E mandou homens muito fortes do seu exército amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. 80. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, suas sandálias, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. 81. E porque a ordem do rei era urgente, e a fornalha havia sido aquecida excessivamente, a chama do fogo matou aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. 82. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. 83. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou-se rapidamente, falou aos do seu conselho e disse: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam ao rei: é verdade, ó rei. 84. Respondeu o rei e disse: eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, sem sofrer dano algum. E a aparência do quarto é semelhante ao filho dos deuses. 85. Então Nabucodonosor aproximou-se da porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. 86. E reuniram-se os grandes, os governadores, os capitães e os conselheiros do rei para observar estes homens, e viram que o fogo não teve poder sobre seus corpos. Nem um fio de cabelo de suas cabeças foi queimado, nem suas roupas foram danificadas, nem cheiro de fogo havia passado sobre eles. 87. Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus deles, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Eles mudaram o mandamento do rei e entregaram seus corpos antes de servir ou adorar outro Deus além do seu Deus. 88. Portanto, decreto que todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa transformada em esterqueira, porque não há outro Deus que possa livrar como este. 89. Então o rei engrandeceu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Capítulo 3, Daniel. 90. A estátua de ouro que os jovens hebreus ilesos não quiseram adorar é o alimento abominável, o alimento impuro do teosofismo, rogismo, espiritismo, pseudo-rosacrucianismo, ferreirismo, politicagem e demais manjares oferecidos aos ídolos. 91. Esses manjares abomináveis da mesa de Jezabel são essas estátuas de ouro que os jovens ilesos não quiseram adorar. 92. A fornalha foi acesa 7 vezes. 93. Essas são as 7 destilações da alquimia. 94. Essas são as 7 serpentes que temos de levantar sobre a vara. Esses são os 7 dias da nossa criação profunda. 95. Sadraque, Mesaque e Abednego representam os corpos físico, vital e astral. 96. Quarto jovem semelhante ao filho.
Dos deuses é a mente Cristo de todo aquele que se liberta dos 4 corpos do pecado. 97. Assim, 7 vezes deve ser acesa a fornalha de fogo, ardente para nos convertermos em reis e senhores do universo.